Olá e bem-vindos ao The Explainer. Aqui é onde a gente pega aqueles tópicos que parecem super complicados e transforma em algo que você realmente entende. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo das derivações lógicas. Sabe, é uma forma super elegante de provar se um argumento faz sentido de verdade ou se é só conversa fiada. Vamos descobrir por que precisamos de uma ferramenta que seja mais inteligente do que a força bruta. Então, a grande questão é essa, né? Como a gente pode provar, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que um argumento é realmente válido? Porque, vamos ser sinceros, em lógica, só achar que está certo não adianta nada. O desafio de verdade é demonstrar. Mas como a gente faz isso de um jeito que ninguém possa contestar? Olha, a gente poderia usar as famosas tabelas de validade. Mas sério, elas são o método da força bruta. É como tentar abrir uma fechadura com uma marreta. Funciona, às vezes. Mas quando você tem umas 4 ideias diferentes, a coisa vira uma bagunça gigantesca. Agora, as derivações são outra história. Elas são como bisturi de cirurgião, super precisas, elegantes e, o mais legal, elas mostram exatamente como a conclusão nasceu das premissas. Beleza, então o que diabos é uma derivação? Pensa nela como um jogo de tabuleiro, tipo um xadrez de ideias. As premissas são as suas peças na posição inicial. A conclusão é o seu objetivo final, o checkmate. E as regras de inferência são os únicos movimentos que você tem permissão para fazer. O jogo todo é sobre chegar no checkmate sem quebrar nenhuma regra. Ok, então vamos pro jogo. Tá na hora de aprender a nossa primeira jogada. E a nossa primeira regra se chama modus tollens. Pode parecer um nome chique, mas a ideia é super intuitiva. Pensa assim: se chover, a rua fica molhada, certo? Certo. Aí você olha para fora e a rua tá seca. O que você conclui? Ué, que não choveu. É isso. Simples, elegante e totalmente à prova de erros. Se A leva a B e B não rolou, então A também não pode ter rolado. E para deixar o nosso jogo super organizado e à prova de trapaças, a gente monta uma tabela como essa. Cada linha é um passo, uma jogada. A gente anota o que conseguiu deduzir, diz qual regra usou para fazer isso, tipo o modus tollens ali no passo 3, e de onde essa informação veio. É como manter um registro de cada movimento, para provar que a gente jogou limpo e chegou no resultado do jeito certo. Agora, olha só esse símbolo aqui. Ele é chamado de martelo sintático. E o nome é ótimo porque é exatamente isso que ele faz. Ele bate o martelo e diz que o jogo acabou. Quando a gente escreve isso, está basicamente dizendo: a partir dessas coisas aqui na esquerda, a gente conseguiu, seguindo as regras, provar essa coisa aqui na direita. Fim de jogo, nós vencemos. Opa, cuidado, aqui tem uma armadilha que pega muita gente. A regra número 1 é: as regras simples, como o modus tollens, que a gente acabou de ver, só funcionam com a frase inteira, com o pacote completo. Você não pode simplesmente pegar um pedacinho de uma frase maior e usar a regra só nele. Olha o exemplo inválido. O não que está ali, mas ele faz parte de um ou, de um não que ou s. Então não dá para isolar ele. É tudo ou nada, entendeu? Beleza, você já pegou o básico. Agora vamos expandir o seu arsenal. Com mais algumas regras na manga, a gente vai conseguir resolver uns quebra-cabeças lógicos bem mais cabeludos. E aqui está o nosso kit básico de ferramentas. São as 10 regras simples. A gente não precisa entrar em detalhes de cada uma agora, mas dá uma olhada. Você vai reconhecer o modus tollens, que a gente já viu. Tem também o parceiro dele, o modus ponens, que é super famoso. E o silogismo hipotético, que é tipo criar um efeito dominó. Se A causa B e B causa C, então A causa C. Cada uma dessas regras é uma jogada poderosa que a gente pode usar. E eu vou repetir porque isso é muito importante. A regra de ouro para todas essas 10 ferramentas é a mesmíssima. Elas só funcionam na frase inteira. Você não pode usar em um pedacinho. Guarda bem isso na cabeça, porque essa limitação é justamente o que vai abrir a porta para o nosso próximo nível de jogadas. Mas e se a gente precisasse de mais poder? E se a gente quisesse mexer justamente naquele pedacinho da frase? Bom, é aí que o jogo fica interessante de verdade. Agora entram em cena as regras de substituição. Pensa nelas como os power-ups, os itens especiais do nosso jogo que mudam completamente a estratégia. E aqui está a grande diferença, a virada de chave total. As regras simples são uma rua de mão única, elas só vão para frente. Já as regras de substituição, elas são uma avenida de mão dupla. Se A é a mesma coisa que B, você pode trocar um pelo outro, para frente ou para trás, tanto faz. E o mais incrível de tudo, você pode fazer essa troca em qualquer parte de uma frase. Isso, meu amigo, é o que as torna um verdadeiro superpoder. Vamos dar uma olhada em alguns desses superpoderes. A negação dupla é mais óbvia. Dizer não há é o mesmo que dizer há. Fácil.
As leis de De Morgan são um truque genial para a gente brincar com negações que estão do lado de fora de um parêntese. E a contraposição a gente já até viu sem querer. Se chove, a rua molha. É logicamente a mesma coisa que, se a rua não está molhada, é porque não choveu. São ferramentas que nos deixam reescrever e transformar nossas ideias para achar a solução. Olha só a lei de De Morgan na prática. Imagina que você tem a frase "não é verdade que P e Q". A lei te dá permissão para fazer uma mágica. Você pode transformar isso em não P ou não Q. Basicamente, a negação que estava fora entra e inverte tudo lá dentro. O E vira U. É um truque fantástico para simplificar as coisas. Tá, a gente aprendeu todas essas regras, esses movimentos, mas no final das contas, para que serve tudo isso? Por que esse jogo todo é tão importante? A vitória aqui é ter um pensamento à prova de falhas. E é exatamente como o Desidério Murcho, autor da nossa fonte, coloca. O lance aqui não é só chegar no final e gritar, é válido. O mais importante é entender o caminho, é ver passo a passo como as premissas te levaram até aquela conclusão, sem nenhum pulo, sem nenhuma trapaça. Então, resumindo a ópera, o que você leva daqui hoje? Primeiro, que as derivações são a forma mais bacana de provar que um argumento funciona. Segundo, que você tem dois tipos de ferramenta, as regras simples, que são mais restritas, e as regras de substituição, que são seus superpoderes flexíveis. Entender quando usar cada uma é o segredo para construir um raciocínio blindado e talvez o mais divertido para conseguir apontar exatamente onde o argumento de outra pessoa faz água. E para fechar, eu deixo uma pergunta no ar para você pensar. Da próxima vez que você estiver vendo um debate na TV, uma discussão na internet, ou até ouvindo uma propaganda, pare e pensa. Quantos desses argumentos que a gente ouve todo dia sobreviveriam a uma partida desse jogo? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanhar a gente aqui no The Explainer.